Olá, gente, tudo bem? Então vamos lá, mais uma aula aí, né, da parte de tecnologia de bebidas e fermentados. A aula de hoje, complementando já a leitura de vocês em relação aos artigos, é referente ao café, né, aspectos de legislação, prática de produção, processamento de café, descafeinâmico, café instantâneo e alguns equipamentos. A gente vai falar o café no geral e também vai ter a parte de processamento, desde a parte do plantio até o processamento final, né? Então vamos lá começar. Então a gente vai falar que, né, a planta do café, ela vai pertencer a famílias do Cubiaceae, né, que inclui mais de 6 mil espécies conhecidas. A maioria delas são arbustos tropicais, né. Existem pelo menos 25 espécies mais importantes, todas originárias da África e de algumas ilhas do Oceano Índico, né? Em termos econômicos, duas espécies são mais cultivadas, né? Que são a arábica e a robusta, né? O café arábica cresce normalmente em altitudes superiores a 1.000 metros, produz grãos de qualidade superior e corresponde a cerca de 80% da produção mundial do café verde, né? Que isso é atribuído, né, café verde, ao café não industrializado, ou seja, aquele que não passou ainda por um processo industrial. Tá? Já em relação ao café robusta, pode crescer em menores latitudes, né, possui lavouras mais produtivas e é uma variedade mais resistente a algumas doenças. Mas a qualidade desses grãos geralmente é bem inferior. E ele não possui sabores variados e nem refinados como a arábica, né? Então, o café robusta é de grande utilização, principalmente na parte de indústria de café solúvel, né? Por apresentar mais sólidos solúveis em relação ao arábica, tá? A gente também tem alguns tipos, né, de café, né, que a gente pode classificar o café. O primeiro deles é o gourmet, né? São aqueles cafés considerados mais raros, né, e exclusivos, que têm saporizações mais requintadas, né? Eles têm somente atributos de qualidades positivos, características únicas e marcantes. Esse café, ele é constituído unicamente, né, com café arábica e a bebida apenas mole ou estritamente mole, né, de tipo 2 a 4, né, que de acordo com a classificação oficial brasileira, né, que a gente fala que é o COB, né, ele tem 0% de defeitos, né, tipo, em termos da qualidade, vamos dizer assim, que ele é selecionado, tá? Então, a gente vai falar que a gente vai ter que a torra dele, né, em relação à torra dele, o processamento dele vai dar algumas características mais raras, né? Ele deve ser moderadamente claro, né, a moderadamente escuro, e em relação à torra, podendo ser preparado preferencialmente em máquinas de café expresso. Esse café, ele geralmente ele vai ser embalado a vácuo com a atmosfera inerte, né, ou seja, com a passagem de gases inertes, ou com válvula aromática. Esse tipo de café aqui, gente, ele é o mais selecionado, vamos dizer assim, é um dos mais selecionados ali. Então, a gente já imagina que, em termos financeiros, ele também é mais caro, né? Então, os consumidores brasileiros têm à disposição centenas de cafés de alta qualidade, né? Chamados café gourmet ou especiais, né? E aí o Brasil se tornou um dos maiores produtores mais fortes, né? Que fornece grãos especiais de alta qualidade para o mundo. E a gente tem várias marcas, né, de café gourmet no país. Diga-se de passagem, gente, eu não sei se ainda está tendo, mas vocês podem pedir isso daí. Há uns tempos atrás, a Nescafé estava dando uma latinha de café gourmet de amostra grátis. Café de boa qualidade, diga-se de passagem. Recebi o meu esses dias. Tentem lá.
Em relação a cafés superiores, né, são produtos de qualidade reconhecida como boa, né, acessíveis aos consumidores que valorizam, que mantêm a fidelidade ao café, né. Os cafés superiores são aqueles constituídos de café arábica ou blendados com café robusta, né. No caso, o que seria esse blendados que a gente fala? A gente vai ter um pouco do café robusta junto, ou seja, além da qualidade do arábica, né, que seria, vamos dizer, o mais nobre, a gente tem até 15% de presença do robusta na sua, né? Desde que esses grãos estejam limpos, né? A bebida dura pode ser de dura a mole, né? Que atende os requisitos da qualidade global da bebida. O café superior deve ser constituído de 2 a 6 cafés do tipo de 2 a 6 cobre, né? Pode ser uma bebida mole ou até dura, né? Com no máximo 10%, né? De copyright, né? Serviço Brasileiro de Respostas, né? Em termos de defeitos, né? A gente pode ter defeitos pretos, verdes, ardidos e ausência de grãos verdes, pretos verdes, né? Ou fermentados. E admite a utilização de grãos de safras antigas, né? Grãos também da parte do robusta e cafés verdes claros, né? Esse tipo de café deve ser embalado também a vácuo ou com atmosfera inerte ou com válvula aromática. Aí a gente tem os cafés tradicionais, que são aqueles produzidos a partir de blends, né, de grãos que valorizam o equilíbrio entre a excelência da bebida e o sabor. São os mais amplamente disponibilizados no mercado, né, naquelas embalagens lá que é tipo almofada, ou então também pode ser fechados a vácuo. Esse café deve ser consumido no máximo até 1 hora após o seu preparo, né, para evitar a perda de aroma e sabor. Em termos da categoria, né, a gente fala que esses cafés do tipo até tipo 8, né, cobre, com no máximo 20% de defeitos, né, pretos, verdes, ardidos e ausência de grãos pretos verdes e fermentados, admitindo sei o que a utilização de safras passadas, né, a inserção do robusta e de café verde claro, né, desde que o seu gosto não seja pronunciado e nem predominante. Essa categoria não será certificada para café expresso, né? Uma vez que a composição só é compatível com a preparação por coador, tá? Aí a gente tem os cafés funcionais, né? Que são aquelas bebidas, às vezes, que trazem algum tipo de enriquecimento, né? Então, eles falam que acaba contribuindo para a saúde, né? Então, são os cafés descafeinados, vitaminados, orgânicos enriquecidos, né? E os cafés inovadores, né? Que são relacionados com produtos, né? Como os cappuccinos, shakers, café com leite, cafés gelados enlatados e etc, tá? Então, a gente vai dizer que no mundo o café é uma das bebidas mais importantes, né? Não só aqui no Brasil, culturalmente, mas ao longo do planeta a gente tem um alto consumo. E aí os compostos químicos em destaques são o quê? A cafeína e o ácido clorogênico, né? E em termos de metabólitos secundários, a ocratoxina A e a acrilamida, né? Então, a gente tem aqui, né, a formação da ocratoxina A, ela entra na parte de metabólitos secundários, por exemplo, aqui eu tenho um café mofado e contaminado, né? Então, eu tenho a produção da ocratoxina A, né? E ela pode ser formada devido à existência desses micro-organismos aqui, tá? Em relação à arábica, né? Aqui tá os grãos do tipo arábica e aqui do robusta. A gente percebe que tem uma pequena diferença entre eles, né? Então, no que vai diferenciar um do outro, além de tudo, né? Seria as quantidades de substâncias e suas espécies botânicas e o tipo de processamento que cada um deles pode ser utilizado. Então,
Em termos de mercado, o café arábica ele está representativo em cerca de 64% e o café robusto em 35%, tá? E aí aqui a gente tem alguns tipos de torra. Então aqui seria o café verde, tá? Aqui seria uma torra clara, aqui uma torra média, aqui uma torra escura e aqui uma muito escura, tá? Então a gente vai dizer que o café ele continua sendo um produto barato para consumidores, né? Considerado principalmente o seu custo por xícara após a preparação. Esse grande consumo ainda se concentra nas classes C e D, né? Vem procurando produtos com maior qualidade, mesmo com preços superiores, o que apresenta uma mudança de padrão, né? Então, cada dia mais a gente tem uma procura por café de maior qualidade. Por exemplo, eu já ouvi muitas vezes, pessoal até mesmo que trabalhava com café, que o café bom, aquele que é zero defeitos, essas coisas, o Brasil produz ele, sim. Só que muitas vezes ele ia para exportação. O mercado interno ficava mais com os mais corriqueiros, né? Então, as reservas especiais, os gourmet, ia tudo embora do Brasil. E aí, o que ficava aqui pra gente? Aqueles que não eram muito lá daquele jeito, os de almofada que a gente conhece dia a dia, né? Hoje, a realidade já está mudando um pouco, né? Então, a gente já tem aí algumas cafés especiais sendo vendidos, né? E, embora o seu custo é bem mais elevado, eles estão tendo uma maior procura. Eu, particularmente, sou um desse público que gosto bastante de café. A gente tem a presença de cafés fortes, né? Que isso também está sendo bastante requisitado em termos de mercado, então cafés extra forte, né? E eles acabam sendo um tanto quanto mais baratos e acaba se gastando, né, um pouco menos de café, então acaba muita gente preferindo, né. Em relação ao café gourmet e os certificados, parece ser uma nova tendência, né, dos consumidores para os anos futuros, né. Há um movimento natural de valorização da qualidade da certificação, como em qualquer outro tipo de negócio, né. Muitas vezes um selo de qualidade faz com que você tenha um maior nível de mercado, uma maior incorporação no mercado, né? E aí a gente tem que cerca de 81% dos gastos com a categoria de café são feitos em supermercados, né, para o abastecimento do lar. Fora do lar, o principal canal de venda seriam as padarias, né, que correspondem a 64% dos gastos em relação à categoria do café. E as cafeterias, né, correspondem a uns 50% dos gastos em relação ao café, né? Então, a gente conclui o quê? Que consumidores gustam café em padarias e em cafeterias até mesmo no mesmo dia. Então, desde a padaria da esquina, né, até cafeterias, a gente tem vários consumidores. Não é à toa que o café é tão popular aqui no Brasil, né? O Brasil já foi um dos grandes produtores, né, de café, como vocês devem ter lido também lá nos artigos, né? Eu falo para vocês, isso daí até mesmo, por exemplo, a minha mãe, quando ela era jovem, né? Ela trabalhou em colheita de café, ela trabalhou em cafezal, tá? Então, conheço um pouquinho em termos dessa parte aí. Em relação ao processamento, né, do pré-processamento do café, né, a gente tem ali a colheita, né, que aí a gente tem a parte da derriça no pano, né, ou também pode ser no chão, né, ou a gente pode ter a parte mecanizada, que seria uma derriça mecânica, né, aí a gente tem a lavagem, se for na parte em termos manuais, a gente tem a parte das boias, né, terreiro, secagem e armazenagem, né, desse terreiro aqui a gente pode ir para essa parte de cerejas verdes, né, cerejas e verdes, aí tem o despolpamento, né, que aí a gente tem as cerejas descascadas, né, que vai para desmucilagem, depois vai para o terreiro, secador e armazenagem. Ou as verdes, né, vão para o terreiro, depois secador e armazenagem, tá? Em termos da colheita e preparo, né, a gente tem que a desuniformidade, né, da maturação dos frutos é uma das principais
Um dos principais problemas, né, em termos de um cafezal, né, porque às vezes um pé ele acaba amadurecendo mais rapidamente que o outro, e aí acontece também no mesmo pé que algumas frutas, algum dos frutos acaba ficando mais maduro mais facilmente que o outro, aí se você vai esperar uma maior quantidade, aí aquele fruto acaba passando da época e assim vai. Então isso daí às vezes dá bastante problema na colheita, tá? E aí, a gente tem um grave problema que é em relação à quantidade excessiva de frutos verdes, né? Porque eles causam prejuízos em termos da classificação por tipo de peso de grão, né? No rendimento da colheita, no desgaste da planta, né? Na qualidade da bebida e no valor do produto. Então, recomenda-se ali a gente ter o início dessa colheita quando a gente tem no máximo 20% dos frutos verdes, tá? E aí entra também aquela parte da colheita mecanizada, né, e aquela que é feita, né, manualmente. A manualmente tem como ter uma maior seleção, só que ela é muito mais onerosa, né, ela é muito mais trabalhosa, mais demorada, tal, né, mas em relação à mecanizada, a máquina ela não vai conseguir selecionar o grão que tá legal ou que ainda o que está verde ou o que não está, entendeu? Ele vai recolher tudo. Então, por isso, daqui, principalmente quando a gente fala de uma colheita que é mecanizada, tem que se dar uma olhada no geral e ver que no máximo 20% da sua produção vai estar verde. Então, a colheita do café pode ser feita de forma manual, né? Ser mecanizada ou mecanizada. A colheita manual, ela pode ser do tipo seletiva, catando dedo a dedo, né? Somente os frutos maduros, ou do tipo concentrada, né? Que a gente vai ter o processo de derriçamento, né? De todos os frutos, né? De cada ramo no chão, em panos ou em peneiras. E por outro lado, a gente tem a semi-mecanizada, né? Que a gente vai ter as derriçadeiras portáteis ou tradicionais. E elas são desprovidas de recolhedores, né? E a mecanizada é feita com colheitadeiras, né? Completas com automotrizes, né? Ou tracionadas por trator. Então a gente tem três tipos de colheita, né? Só que aí tem os seus prós e seus contras, né? O que é essa parte da derriça, né? A derriça no pano é a forma da colheita mais indicada para a região amazônica, né? Que vai ser o quê? A gente vai ter a dispensa, né, da limpeza prévia do solo, né, usualmente feita nas lavouras de café arábica. A derriça no chão não é recomendada, pois tende a aumentar o custo, né, e diminui a qualidade, conforme tem verificados no estado, por exemplo, de Rondônia, né, que existe uma maior predominância desse tipo de colheita. Nas condições brasileiras, as operações de pós-colheita do café compreendem as separações das impurezas, né, por vibração, né? Então você tem uma mesa vibratória, ou por imersão na água, separação dos frutos em diversas fases de maturação, eliminação de cascas, né, resultando café, cereja, descascado, eliminação da mucilagem, né, quimicamente dando o café despolpado ou mecanicamente dando o café desmucilado, e ainda a secagem direta dos grãos que produz o café natural ou café de terreiro, né? Então, quando a gente fala de processo de preparo do café, os processos de preparo do café podem ser agrupados em três sistemas. Os preparos por via seca, o via úmida e o semi-úmida. O via seca, a gente não tem a eliminação da casca, sem eliminação da casca, né, resultando no café natural. Quando a gente fala por via úmida, a gente tem a eliminação da casca e da mucilagem resultando no café despolpado. Quando a gente fala que tem uma via semi-úmida, a gente tem a eliminação da casca resultando no café cereja descascado, tá? Então aqui a gente tem as diferenças. Então esse daqui é o café natural, esse é o despolpado e esse daqui é o café cereja descascado, tá? Então a gente tem diferenças. Então um é por via úmida, o outro por via seca e o outro é semi-úmido, né? Então o processo mais utilizado pelos produtores, né, vai ser o por via seca. Esse café é colhido, é secado com casca ao natural em terreiros ou secadores mecânicos.
Dependendo também das condições existentes, né, antes de ir para a secagem, os frutos podem ser separados de impurezas, né, por exemplo, pedras, paus, folhas, e também separados por estágio de maturação, né, no caso a gente classifica entre verde, cereja e seco, através de um lavador, né, ou um separador, proporcionando uma secagem mais uniforme e específica por fruto, com maior controle das fermentações, né. Essa é a maneira mais recomendada, né, em se tratando de preparo por via seca, né, porque vai controlar também o que? A fermentação desses grãos, né. Também a gente tem a influência, né, também das condições climáticas, né, durante a mudança do estágio maduro para seco, e isso contribui com a qualidade do produto, né. Preparação por via úmida, né, então inicialmente a gente tem ali o café encaminhado ao separador, né, em seguida o café cereja segue para o despolpador, onde será descascado e despolpado. Por fim, esse café despolpado é colocado em tanques de fermentação para eliminação da mucilagem, né, que é completada por uma lavagem, deixando o café totalmente desmucilado. O café vai ser obtido, né, nesse processo, é melhor classificado quanto ao tipo de bebida, né? Em café robusta, principalmente o conilon, o preparo via úmida é muito usado para essa produção, né? Porém, vai acabar exigindo maiores cuidados, né, no despolpamento, e a gente tem que tomar cuidado em relação também à desuniformidade quanto ao tamanho desses grãos, né? Quando a gente vai falar da via semi-úmida, né, a gente tem que esse café ele vai ser separado no equipamento de lavagem, de separação. O café que boia vai direto para o terceiro, para o estágio, né, de secagem. Enquanto o café verde e o cereja são misturados e vão para um dessecador. Nesse dessecador, o café verde é separado mecanicamente sob a pressão, né, indo para um terreiro de secagem, enquanto o café cereja vai ser descascado por um processo mecânico. E uma vez que esse café cereja ele é descascado, ele pode ser levado diretamente para o terreiro de secagem ou antes passar por um desgomador mecânico, né, degomador mecânico, para retirar do excesso da mucilagem, tá? Em termos do preparo por via semi-úmida, né? Inicialmente, nesse processo, são observadas vantagens já mencionadas, né, no processo de preparo anterior, como redução do volume do produto devido à eliminação da polpa, havendo diminuição da necessidade de secagem em terreiro, secador, né, redução do tempo de secagem, beneficiamento, né. E aí a gente também tem relação, né, a quesitos, né, sem o sabor verde, né? Então a gente tem umas características organolépticas superiores, né, em relação ao aroma, doçura, né, dos cafés brasileiros. Então a gente vai ter também, né, a totalidade ou quase totalidade da mucilagem e assim o contato com açúcares, né, que conformem esse sabor mais doce do grão, exemplo, ao do café natural, né? Embora os dois últimos tipos de preparo apresentem vantagens em relação ao primeiro, verifica-se, né, que não são muito utilizados na região da Amazônia, né, devido à necessidade de investimento em infraestrutura. E a gente sabe que lá é uma região que não tem muita, né? Uma forma de potencializar o uso desse sistema é implantá-lo em associações e cooperativas de produtores, né? E aí, como que funciona essa secagem, né? Dita. Essa secagem vai ser uma fase complementar a todos os processos de preparo do café, né? Sendo que o método de café escolhido é independente, porém a secagem vai ser basicamente utilizada em todos, tá? Tem efeito marcante na determinação do índice da qualidade, o nível de classificação e o valor comercial desse produto. Então, esses cafés, eles são colocados, né, em grandes áreas, e aí eles são expostos ao sol. E aí eles passam
várias horas em exposição ao sol para ter essa secagem, tá? Então, esse tipo de terreiro de secagem, eles podem ser chão batido, né, que era utilizado muito, por exemplo, na época da minha mãe, né? Porém, hoje em dia ele não é muito utilizado porque a gente pode ter a ocorrência de sujeiras, né, e até mesmo contaminação e haver fermentações indesejáveis, né? A gente tem o terreiro de piso revestido, né, que é recomendado, né, porque proporciona uma secagem mais eficiente, mais uniforme, com menos risco de contaminação. E o terreiro de tela suspensa, que vem sendo muito recomendado, né, pois consiste numa estrutura suspensa que evita o contato do café com o solo, né, e além de tudo ele ainda acaba tendo uma aeração também pela parte de baixo, né, e isso também vai impedir, né, o ataque de micro-organismos, né. Basicamente, a gente tem esses 3 tipos, né. A gente também pode ter secadores mecanizados, né, então secagem em secadores, né, que podem ser horizontais, rotativos intermitentes ou pré-secadores, né. Quando a gente fala de secadores mecânicos industriais, os mais conhecidos, né, são esses horizontais rotativos, né. Eles basicamente são o quê? Um cilindro, você coloca esse café, né, é um cilindro metálico com paredes perfuradas, tendo no seu interior, ao longo do centro, né, um tubo perfurado onde é injetado ar quente, né, vindo de fornalhas, até mesmo de algumas caldeiras. Aí ele vai apresentando um movimento rotativo, né, através de um sistema de engrenagem, e aí com isso eu vou tendo essa secagem, né. Eles fazem a primeira etapa de secagem do café, mesmo agindo a meia seca, né. Então, aí a gente tem uma coisa que é bastante interessante, né? Os grãos, eles têm que estar com uniformidade em termos da umidade, né? E a temperatura da massa do café acaba não passando de 45 graus, tá? Caso o café já tenha sofrido a meia seca, né, no terreiro, deve-se carregar normalmente secador horizontal e proceder como se o produto já tivesse sido pré-secado no mesmo secador, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo dele. Então, aqui ó, é o cilindro. E aí, esse cilindro vai sendo injetado ar quente nele, tá? E aí, a gente tem também os secadores verticais com câmara de repouso, né? Que eles também são secadores mecânicos, né? Exigem que o café tenha recebido uma pré-secagem, uma meia seca, tá? Eles são constituídos por um grande depósito metálico, tendo uma parte superior uma câmara de repouso desses grãos, né? Como o café fluindo para baixo, onde se encontra a câmara de secagem, com o seu interior, tendo a circulação de quê? De ar quente vindo de fornalhas, ou até mesmo de caldeiras, né? Pode ser também. Depois o café desce e é levado por uma bica de fogo até a base do elevador, né? Que leva novamente para o alto da câmara de repouso e assim sucessivamente. Então ele fica num ciclo. Também deve ser controlada a temperatura do ar da fornalha, iniciando com 60 graus, depois de 5 horas passa-se a 70 e finalmente se mantém a 50 graus até o fim do processo, tá? Aí a gente também tem secadores de barcaças, né, de leito fixo. Vale ressaltar que eles não podem ultrapassar 50 graus, tá? São secadores manuais, artesanais, né? Eles geralmente são construídos, né, no local mesmo, eles são de baixo custo. Eles são feitos de alvenaria, né? Que está relacionado com que tem um leito, né, constituído por uma chapa metálica perfurada e abaixo do fundo a formação de um colchão de ar quente, né, sendo alimentado por uma fornalha, insuflado por um ventilador. Esses secadores podem receber café com qualquer grau de umidade, cuja camada não pode passar de 50 centímetros de altura e a temperatura não passa de 50 graus, tá? Quando a gente fala em termos de secagem em secadores, né, a gente tem que
considerar a formação de lotes homogêneos, fazendo a secagem por separação de lotes, né? Acender a fornalha somente depois que o secador estiver cheio, né, e em movimento, para garantir a uniformidade dessa secagem, né? Controlar a temperatura para que ela não ultrapasse, né, a 45 graus, evitando defeitos. E baixas temperaturas de massa de café também não ultrapassar 30 graus, né, para secagem, principalmente se tiver frutos verdes. E fazer, quando possível, a utilização da fornalha de fogo indireto, tá? Em termos de consumir sempre a lenha bem seca, né, para não produzir fumaça, porque senão pode agregar esse cheiro de fumaça aos grãos, né? O tempo de secagem dura em torno de 24 a 72 horas para café de terreiro e 20 horas para café cereja descascado. Terminar a secagem com teor de umidade quando os grãos adquirirem de 13 a 14%, né? E que após o resfriamento vai cair para 11 a 12. Evitar a secagem excessiva do café, porque isso pode diminuir muito o peso, né? E facilitar a quebra dos grãos durante o beneficiamento, né? Em relação à secagem mista, né? Ela vai ser um sistema muito comum, né? Que utiliza tanto a parte do terreiro quanto a parte do secador, tá? Em termos do armazenamento do café, ele pode ser realizado na propriedade, né? Sendo o café em coco ou em armazéns padrões, né? Quando o café está sendo beneficiado. Na propriedade, o café em coco pode ser armazenado a granel, em tulhas, né, de madeira, ou ainda sacado, né, em depósitos de alvenaria, desde que esses locais não tenham umidade, tá? Então, no caso, eles têm que ser conservado seco, porque senão eu tenho proliferação de micro-organismos, tá? Ensolarados e bem ventilados, visando o quê? O máximo a diminuição de umidade no ambiente, tá? Porque senão eu vou ter alguns problemas, tá? Isolar o café no chão do chão, né? Com colocação de estrados de madeira, né? Para não pegar umidade. E também evitar contaminações, né? Sujeiras no geral. Proteger o ambiente de gotejamento, né? Umidade aqui novamente, né? Separar os diversos tipos de lotes de café, utilizar sacarias limpas de linhagem para o condicionamento, né? Armazenar o café, né, com teor máximo, né, de 12% de umidade, evitar o armazenamento do café junto com defensivos e fertilizantes, né, evitando assim, por exemplo, contaminações, né? Verificar se a gente não vai ter ataques de insetos e roedores, manter o café em coco na tulha ou depósito até a sua venda ou beneficiamento, tá? Em relação aos armazéns padrão, ou café beneficiado é armazenado numa estrutura que permite uma conservação ideal do produto, né? Em termos de ventilação, luminosidade, temperatura e umidade, né? Estes armazéns geralmente são administrados por entidades públicas ou privadas, né? Então tem uma execução em termos de normas bem rigorosas para garantir, né, a eficiência e a segurança do sistema de armazenamento, né, desse produto. Então, os equipamentos básicos para a torrefação do café o elevador de café cru, o silo para grãos torrados, o conjunto de moagem e empacotamento e a máquina para fechar. Quando fala desse silo aqui, gente, os silos são estruturas que podem ser, por exemplo, metálicas, que seriam como se fossem tonéis enormes, que embaixo a gente tem uma parte afunilada onde tem a saída desses grãos. É muito utilizado para grãos diversos, tá? Processo de produção, né? Inicialmente ele se dá com o recebimento e a limpeza dos grãos de café. Os grãos costumam chegar em sacos e são esvaziados e descarregados em canoas de recepção. A partir dessas canoas, eles vão passar por esteiras, né, transportadoras. Esses grãos vão ser enviados para limpeza, né, para eliminar, por exemplo, pedras, pedaços de madeira, areias, sujidades no geral.
Outra esteira transportadora vai encarregar de colher as diferentes variedades, né, dos grãos de café recebidos, né, e levados a pontos diferentes. Isso é feito a fim de obter misturas exatas de diferentes variedades de grãos do café, produzindo qualidades típicas de cada fabricante, né? Aí a gente tem o torrador, que é o forno, né, onde vai se produzir mudanças físicas e químicas importantes relacionadas, né, principalmente com a parte de cor, aroma e sabor desse café. E aí a gente tem a torrefação, né, tem sido intensa nos últimos anos. Assim, o tempo de torrefação foi bastante encurtado, né, de 30 para apenas 5 minutos, e a temperatura desses fornos foi reduzida de 900 para 190 graus, né? Aí, uma vez que eu tenho a torra já desses grãos, né, eles são esfriados, para que não tenha o prosseguimento em termos dessa torra, né, e queimando esses grãos. Então, esses grãos de café esfriados são pesados e transportados para tanques intermediários de armazenamento, né? Após a torra, é de suma importância deixar esse café descansar pelo menos 24 horas, para que ocorra realmente esse resfriamento, tá? Feito isso, o café pode ser moído pelo sistema, né, de martelo ou de rolos, e aí há um descansamento de mais ou menos umas 24 horas para o quê? Ter o desprendimento de CO2, né? A fim de evitar o estufamento dessas embalagens. Então, uma vez que ele for lá triturado, eu vou deixar ele descansar, ele vai liberar o CO2 que está ainda lá, e aí depois que ele vai acabar sendo embalado, né? Então, eu não posso torrar ele e embalar, porque senão eu vou ter a liberação desse gás de CO2 e então eu vou poder ter esse estufamento, né? Então, o processo de torrefação e moagem do café é basicamente o mesmo em todas as empresas do ramo, né? O que vai diferenciar uma empresa ou outra vai ser em relação à automatização do processo, em termos da embalagem e a cor final do produto, né? E aí a gente fala muito da ABIC, né? Que é a Associação Brasileira da Indústria de Café. Se vocês pegarem, na hora de comprar o café, vocês vão visualizar na embalagem do café que vai ter um selinho, que vai estar escrito ABIC. Todos os cafés que têm esse selinho da ABIC, eles passam por um controle de qualidade, ou seja, eles têm uma análise de qualidade. Então, o que acontece? Quando ele tem esse selo, está dizendo que aquele café tem uma determinada qualidade, que ele é livre de impurezas, né? E que é feito, vamos dizer assim, tudo dentro dessa legislação dessa associação. Quando vocês pegam aquele café que é muito barato, se vocês observarem, ele não vai ter o selo da ABIC. Então, um dos grandes fatores, assim, para quem gosta bastante de café, desses, vamos dizer, em termos de comerciais no geral, a gente costuma olhar essa parte desse selo. Então, se tem a ausência desse selo da ABIC, quer dizer que aquele lote ele não passou no controle de qualidade, tá? Então, aí é uma coisa para vocês verem em relação. Antigamente, a gente tinha bastante cafés, né, que não tinha esse selo. Teve até uma época que o café pilão, que pelo menos na minha adolescência e infância, era um dos mais, nossa, top, teve uma época que ele perdeu esse selo, tá? Em relação à torrefação e resfriamento, né, então a gente vai falar que a torrefação ela é responsável pela transformação do grão verde em grão torrado, né, para a confecção da bebida. Esse desenvolvimento está relacionado com o tempo e a temperatura utilizada, né, nesse processo. Então, aqui, inicialmente, a gente tem o café verde e aqui após a torra, tá? Em relação à embalagem para o café torrado e moído, né, após ser torrado, esse café, né, ele pode ser triturado até formar um pó fino, né, que é o pó de café, que está pronto para o consumo, né? No entanto, se não for feito da maneira correta, né, a gente não tem uma conservação, né, em poucos dias ele perde esse seu aroma, né, e o seu frescor característico.
O aroma especial desse café torrado é composto por componentes voláteis que são progressivamente dispersos com o tempo depois da moagem, né? A menos que o café seja bem armazenado e bem embalado. Então aqui, gente, fala pra gente o quê? A embalagem tem todo um diferencial, tá? E fora que ela também vai proteger de umidade, né? Os materiais mais utilizados para embalagem, né, são os vidros, alumínios, né? Multicamadas flexíveis de polímero, né? E quanto aos métodos para conservação de café, a gente tem alguns tipos, né? Embalagem com presença de ar, né? Ar atmosférico normal, né? Que é uma solução simples, onde o café é embalado em pacotes ou latas fechadas. Dessa forma, fica protegido da umidade, né? E também do oxigênio, né? Porém, o que acontece, gente? Como a gente vai ter o ar lá dentro, e o tempo de vida desse produto ele é menor, tá? Porque a gente vai ter o oxigênio lá, então a gente pode ter processos oxidativos lá. Esse tipo de método pode ser utilizado com café desgaseificado, né, para evitar o estufamento e também uma possível explosão dessa embalagem. Então é aquela parte das 24 horas que o pó desse café tem que ficar lá quietinho, para ele eliminar esse gás carbônico, tá? Após a torrefação. A gente tem também a parte de embalagens a vácuo, né? Que é bastante comum nos dias de hoje, né? Onde há uma redução considerável do gás lá dentro, né? No caso do ar, e isso evitaria processo de oxidações, né? Devido à presença de oxigênio. E aí aqui a gente tem uma tabelinha em termos das características. Então aqui, ó, sistema de embalagem e conservação. Quando eu tenho a atmosfera normal. Então seria a embalagem almofadada, mais comum no Brasil, né? Porém, a gente tem que a gente vai ter o contato com o oxigênio, né? A gente tem a perda de aroma com o tempo, né? O tempo de prateleira é bastante diminuído, né? E geralmente a gente utiliza, né, embalagens do tipo PET impressão, metalizadas, né? Porém, é um processo fácil de embalagem. Quando a gente fala em termos do vácuo, né, ela vai diminuir a entrada de ar, né? Então a gente vai ter menos que 4% de oxigênio, isso daí é benéfico, né? Porque aumenta o tempo de prateleira, né? A embalagem é comprimida contra o produto e torna o formato bem rígido, né? A gente tem que, sendo assim, o produto dura mais, né? Requisito vai ser em termos da embalagem, né? Então a gente vai ter aí que essas embalagens vão acabar tendo que ter uma estrutura típica, né? Também, né? A gente vai ter uma maior barreira em termos de oxidação, né? Barreira em termos de aromas, né? Que vai minimizar perdas, né? De aroma e sabor. Também vai ter barreira ao vapor de água, né? Que isso também vai evitar a aceleração da oxidação. A gente vai ter um fechamento hermético. E a gente vai ter também um material, no caso, mais resistente sendo utilizado, né? Aí a gente pode ter também por atmosfera inertizada, né? Que também vai reduzir a quantidade de oxigênio, né? Porque no caso a gente vai colocar, por exemplo, o uso do nitrogênio. O nitrogênio ele não vai causar processos oxidativos, né? Porém, a gente vai ter alguns requisitos em termos da embalagem, né? E aí a gente pode ter o uso da BOPP, né, de pressão. A gente vai ter também o fechamento hermético, né, resistente à pressão interna. A superfície interna também é resistente à penetração de gordura, né? E a gente tem um apelo visual. E a gente pode também ter a embalagem via válvula desgaseificadora, né? Que é onde a gente vai ter o quê? Uma saída unidirecional, né? Vai ter alivia a pressão interna pela eliminação do CO2 tá? Do interior da embalagem, né? Previne a entrada de ar na embalagem, então a gente tem uma maior retenção de aroma. É recomendada o uso de outras tecnologias associadas, né, para promover a inertização. E pode ser utilizado em embalagens flexíveis ou em selos de embalagens rígidas, né?
E a gente pode ter também o quê? Absorvedores de oxigênio ou de CO2, né? Eles geralmente vão estar em forma de sachê, né? São agentes redutores, né, à base de pó de ferro, utilizados dentro da embalagem com uma ótima selagem. Eles são uma boa barreira, né? Eles possibilitam, né, a associação, né, ou seja, a absorção de oxigênio e de CO2, né? Porém, vai ser um corpo estranho, né, dentro dessa embalagem. E aí aqui a gente tem algumas embalagens aí, então, tipo almofada e aqui embalagem a vácuo, né? Embalagem a vácuo compensado, válvula, que no caso seria relacionado com aqui, né, a gente tem a válvula desgaseificadora e aqui a gente tem essas presencinhas dessas válvulas, que são essas coisinhas aqui, ó, tá vendo? A gente vê em algumas embalagens. A embalagem como instrumento de venda do produto, né? Então, hoje a gente tem um apelo principalmente ambiental aí, né? Que a gente tem que ter em termos da reciclagem dessas embalagens, né? Então, visa-se o uso de polímeros, principalmente, que vão ser facilmente reciclados, né? A gente tem que ter uma legislação, tem que atender, né, o cumprimento da legislação específica do setor, tem que ter uma boa oferta de matéria-prima, né, para essa embalagem, mudanças de hábito do levar assim, em consideração as exigências, né, do mercado, né, sistema de distribuição do produto e atuação, né, em termos de associações e sindicatos da área. A embalagem e o rótulo são considerados o primeiro contato entre o produto e o consumidor, né? Então, embalagens mais atrativas, elas tendem, né, a ter um mercado mais, vamos dizer, auspicioso. Então, aqui uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, percebam que a coloração amarela está na grande maioria das embalagens, assim como o vermelho. E aí isso tem um motivo, porque segundo o sistema de marketing no geral, a cor vermelha e amarela são cores que remetem à fome, à vontade de consumir. Então, muitas das vezes, quando a gente vai ver embalagens de alimentos, essas coisas, elas vão trazer esse apelo do marketing, né? Então, não é à toa as colorações, tá? E aí a gente tem um grande gasto em termos do desenvolvimento de embalagens, né? Para atender tanto a parte técnica quanto estética. Então, uma embalagem, um rótulo que gera uma expectativa errada a um alimento, uma bebida, podem ser catastróficos para o desempenho do mesmo, contribuindo para o total fracasso. Então, vamos dizer, essa embalagem ela tem que ser chamativa, tá? Então, tem que ter um apelo aí de marketing por trás de tudo isso, né? Então, aí, no caso, os pontos básicos que são sugeridos, né, no desenvolvimento de embalagem para o café é o quê? A marca, né, que ela vai transmitir uma preocupação com a qualidade do produto e resgate à vida do campo, né? Como a gente pode olhar aqui algumas, a gente tem o quê? Fazenda, a gente tem os grãos, né? Então, isso daqui é uma estratégia de marketing, né? A gente tem que levar em consideração o meio ambiente e a responsabilidade social, porque hoje, nas nossas produções no geral, a gente tem que levar em consideração o tripé da sustentabilidade, né, que leva o cunho ambiental, social e econômico. Então, a responsabilidade social e a responsabilidade ambiental tem que estar lá, né, tem que estar explícita nessa embalagem, né. E a gente tem que ter também o diferencial, né, que é o cuidado na escolha da embalagem, né, o tamanho da embalagem, e as inovações, né. O café industrializado ele pode ser classificado em dois grandes grupos, né? O café torrado e moído e o café solúvel. A indústria torrefadora, né, caracterizada por uma baixa barreira em a entrada de novas firmas, né? Por se tratar de uma indústria de poucas restrições tecnológicas e com um pequeno investimento inicial, né? Por outro lado, a indústria do café solúvel vai operar com o quê? Plantas mais sofisticadas, né? É uma indústria bem mais concentrada e restritiva, né? Então,
tem um menor acesso aos pequenos empresários, então segue-se aí um pouquinho em relação à fabricação de cafés solúveis, né? Então, os cafés solúveis, a gente pode ter ali a parte dos blends, né, que é o recebimento, em termos da fabricação, né, o recebimento, a higienização, a padronização e a elaboração das combinações desses grãos verdes que vão resultar na diferente qualidade desse café. Então, é aquela mistura de grãos, né, que cada fabricante tem a sua proporção. Aí a gente vai ter a torração, né. Então, após esses grãos serem selecionados, higienizados e combinados, eles vão passar pela torração, né, a fim de produzir características organolépticas, né, como sabor e aroma desejado. Esses grãos eles vão estar em contato com o ar quente, são torrados uniformemente até atingirem um ponto exato de torra requerido para cada qualidade. Aí depois a gente tem a granulação, né? Esses grãos torrados são fragmentados em partículas uniformes, utilizando baixo calor, né? De modo a permitir a extração de maior quantidade possível de substâncias aromáticas desse café, né? São responsáveis pelo aroma em si, né? E aí a gente tem a extração, né? Os grãos torrados e fragmentados sofrem uma infusão de água quente, né? Em percoladores de aço inox, extraindo-se os sólidos solúveis. Esse processo é semelhante ao do coador doméstico, porém com temperaturas bem mais elevadas, né? E também sob pressão. E aí a gente tem o quê? A concentração. Nesse estágio, retira-se parte dessa água contida nesse extrato líquido, né, para facilitar a secagem. A concentração pode ser feita tanto por evaporação como por congelamento da água, né? Nesse estágio, tanto num sistema de spray dry como num freeze dry, né? O processo é comum a ambos. O que acontece, gente? Vamos pensar agora aqui, ó. Vamos facilitar a nossa mente. Então, a gente chegou aqui, a gente fez lá a torração, depois a gente fez a granulação, ou seja, a gente deixou com os grãos de maneira uniforme. Aí, a gente colocou eles como se nesses percoladores, vamos pensar que fosse um coador mesmo, de aço inox. Vamos pensar na nossa mente. E aí a gente colocou esses grãos lá, né, de maneiras que eles foram cortados em partículas uniformes, né? E aí eu passei a água. O que aconteceu? Quando eu passei a água, tudo que for solúvel, ou seja, for hidrofílico, vai vir junto com essa água, certo? E aí eu vou ter que ter um processo de concentração, ou seja, retirar o excesso de água e ficar mais com essas substâncias. Então, esse processo de concentração. Então, pelo sistema de secagem do spray dry, a gente tem que o extrato concentrado ele vai ser pulverizado no interior de uma torre cônica, constituída de aço inox, de cima para baixo, onde circula o quê? O ar quente. E essas gotículas desse extrato, em contato com o ar quente, provocam a vaporização dessa água. E a substância seca obtida é o café solúvel em si. Então, pense o seguinte, é como se eu tivesse num processo que eu estou retirando o excesso de água e eu estou ficando só com aquelas substâncias, que elas foram solúveis nessa água, entenderam? E aí também a gente tem pelo sistema de congelamento, né, que chega ali ao redor de aproximadamente 50 graus negativos, né, onde a gente tem o congelamento, né, desse concentrado, ele vai ser triturado, né, por moinhos especiais, até que esse tamanho dessas partículas se tornem uniformes, e aí vai ser conduzido a uma câmara de vácuo, onde provoca a sublimação dessa água em uma temperatura de fusão, né? Em outras palavras, esse gelo passa do estado sólido para o gasoso e se derrete. E como produto final, a gente vai ter o café solúvel em si, tá? Só que em configuração de partículas sólidas, tá? Aí, uma vez feito isso, aí a gente tem o processo de aglomeração, né? Que o produto proveniente do sistema de spray dry, ele foi pulverizado em uma câmara de aglomeração, juntamente com a água e vapor, e que irão promover o quê? A formação desses grãos.
Uma vez feito tudo isso, a gente tem esses grânulos, né? Tanto pelo spray dry quanto pelo freeze dry. Aí eles vão ter que ser o quê? Embalados, né? Então, a gente vai embalar normalmente em sacos de polietileno, né? O que pode acontecer de errado, né, em termos disso daí? É quando eu tenho umidade. Quem nunca deixou um café solúvel aberto e viu que formou uma gosma depois, né? Porque ele acaba retendo umidade muito fácil, tá, gente? E aí acaba tendo que acaba perdendo a qualidade. E também em contato com ar ele pode ter também a deterioração do sabor e também do cheiro dele, né? Via oxidação, por exemplo, tá? E aí agora a gente vai falar do café expresso, né? Que é o expresso, é o café exclusivo, preparado sob pressão, em doses individuais para ser saboreado no exato momento de extração. É um café que vai ser resultante da combinação dos mais intensos aromas e sabores, né? Para preparar, utiliza-se grãos frescos, né, de alta qualidade, com aroma e sabores intensos, moídos adequadamente e comprimidos de forma correta, onde a água passa sob pressão, né? As máquinas devem permitir a operação, né, em pressões de aproximadamente 9 atmosferas. A temperatura está ali no torno de 90 graus Celsius, no tempo que varia de 25 a 30 segundos, sobre essas condições ideais para a obtenção desse café expresso excelente, né? O café expresso é concentrado, né? 7 gramas de pó para 50 ml de água. E aí a gente tem toda essa parte, né, desse aroma e esse sabor bastante intenso, né? E é muito, vamos dizer, preferido, né, por amantes de café. E a gente tem outros tipos também de café, né? Por exemplo, o descafeinado, né? Por que ele é chamado descafeinado? É o que o café, ele pode ter de 97% de sua cafeína retirada. Então, a gente sabe que lá no começo a gente falou que um dos principais componentes que a gente tinha do café é a cafeína, né? Então, a gente tem a retirada dele. Até 1980, utilizava o diclorometano para retirar a cafeína desse café, né? Sem retirar açúcares, peptídeos e outros ingredientes. Porém, esse reagente, o diclorometano, é um solvente extremamente tóxico, tá? Ele tem tendências, né, que ele é carcinogênico. Então, agora, em 1990 até os dias de hoje, geralmente a gente utiliza um fluido supercrítico, né, de dióxido de carbono, né, porque ele é um solvente não tóxico, né, e mais natural. E ele vai dissolver substâncias, né, e vai remover essa cafeína, né. Esse dióxido de carbono supercrítico, ele tá o quê? Em alta pressão, e ele vai acabar lixiviando dos grãos até 99% da cafeína presente, né? E aí aqui a gente tem um exemplo, né, do processo de descafeinização. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter um processo de uma extração onde o que vai acabar acontecendo? A gente tem a entrada dos grãos de café. Esses grãos de café, a gente vai ter que eles vão acabar passando em termos, eles vão acabar passando, não, o CO2 vai passar neles no formato dele alta pressão, né? Que ele vai servir como um fluido que vai ser um fluido extrator. Então ele vai acabar extraindo tudo que é relacionado com a cafeína e mais alguns outros compostos orgânicos, logicamente, que são solúveis a ele. E aí, com isso, a gente tem o processo de descafeinização. Tá? Aí a gente tem também os cafés aromatizados, né? Que podem ter ali chocolate com trufas, né? Creme irlandês, menta, canela e assim vai. E a gente tem o café gourmet, né? Que é produzido com 100% dos grãos, né? Da espécie arábica, né? Que geralmente produz uma bebida mais doce, né? E muitas vezes pode ser utilizado, dependendo do gosto, sem adição de açúcar, né?
Geralmente é embalado em embalagens valvularizadas, né? Que vai ter, né, uma torra, né, que varia entre clara a moderadamente escura, tá? E a gente também tem o café orgânico, né? Que tem um maior valor agregado devido a ter essa parte orgânica, né? O que significa ser orgânica? Não envolve a adição de agrotóxicos nem de fertilizantes químicos, tá? E aí a gente tem o Programa de Qualidade do Café, né? Que em 2004 a Associação Brasileira do Café lançou esse programa, né? Que fala em relação à certificação de segurança alimentar para o café torrado e moído, né? Então, ele tem em termos de qualidade, né, as características do tradicional ou superior do gourmet. Né? E essa certificação é credenciada aí, né, auditadas, né, por técnicos credenciados da ABIC, né, que foi o que eu falei para vocês em relação àquele selo que tem, né. E aí a gente tem o nível mínimo de qualidade, né, que vai ser um conjunto de novas especificações, procedimentos, análises laboratoriais, que assegura, né, o fornecimento de café de melhor qualidade nas licitações através da adoção de um nível mínimo de qualidade, que é o NMQ. Isso vai ser representado por uma nota de qualidade global, né, igual a 4,5 pontos ou mais, numa escala de 0 a 10. Essa avaliação vai ser feitas geralmente por um especialista em café em um laboratório renomeado, né? Então, aqui a gente tem a tabelinha. Então, aqui, olha, até 1 aqui é péssimo, né? Muito ruim até 3, aí até 4 é ruim, aí até 4,5 é regular, acima de 4,5 até ali, mais ou menos, ali 7, né? 7,5 é bom, acima desse valor de 7,5 até 9 ali vai ser o quê? Muito bom. E entre 9 e 10 vai ser excelente. Recomenda-se, né, essa faixa aqui azul, né? E isso daqui é em termos da qualidade. Quando esse café, geralmente, ele tá abaixo de 4,5, ele perde o selo da BIC, tá, gente? Então, aqui, a avaliação global é de todas as características, né? Então, a gente fala que cafés tradicionais devem passar numa avaliação pelo menos com nota igual ou superior a 4,5 nessa escala, né? Os produtos que passam a receber o selo de qualidade superior são aqueles que obtiveram nota superior a 5, inferior a 7,3, já o símbolo de qualidade gourmet de 7,3 até 10, né? Então, aqui a gente tem o que está em vermelhinho aqui, é o que a gente não deve consumir, aqui tradicional, superior e gourmet, né? As características principais dessa bebida, né? A gente sabe que é o aroma, né? O aroma de um cafezinho ali é fantástico, né? Ele pode ser frutado, florado, achocolatado, semelhante ao pão torrado e outros, né? Cafés bons, né? Tem aroma pronunciado. A gente tem a doçura, né, também, né, que ele pode cafés mais finos, ou seja, quanto mais requintado, mais o sabor adocicado, né? Então a gente pode ter cafés que variam de uma doçura, variando de nula até muito boa. A gente tem um amargor também, né? Que o gosto é produzido pela cafeína e deve ser leve e equilibrado nos cafés de melhor qualidade. O amargor forte ou muito forte podem ser ruins em termos de consumo, né? E também eles podem estar acentuados, por exemplo, a uma torra muito acentuada, né, escura, ou um tempo excessivo de contato da água com pó, né, em termos da moagem fina. A acidez, né, é uma sensação obtida na lateral da língua, né. No Brasil, geralmente os cafés são pouco ácidos, né. O corpo, né, a sensação na boca causada pelo peso da bebida, né. O café ele pode ter um corpo leve, normal, médio ou encorpado. Sabor residual, né, pertence àquela sensação que fica depois que a gente teve a degustação desse café, né? Ele pode ser intenso e agradável nos cafés de maior qualidade, né? Geralmente, um café com sabor residual positivo remete a uma degustação para uma segunda xícara, né?
E análises físico-químicas geralmente são realizadas com a acidez titulável do café, condutividade elétrica, teores de açúcares totais, compostos fenólicos e atividade de polifenoloxidases, né? Em termos da legislação, né, a gente tem essa RDC, né, de 2005, que aprova o regulamento técnico para o café, cevada, chá, erva mate e produtos solúveis. A gente tem também a MDIC, né, que é relacionado com essa portaria de 2002, que trata sobre a certificação de origem do café. Temos também a legislação do MAPA, né, que vai ser em relação à identidade de qualidade e classificação do café beneficiado, né? A gente também tem normas em relação, né, resoluções da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento de São Paulo, né, que vai falar em relação às normas técnicas em relação à qualidade do café torrado em grãos, torrado e moído. A gente também tem a resolução, né, que fala em termos da qualidade mínima de 4,5 pontos, e a norma de qualidade recomendável, né, pela ABIC, né, que a gente tem aquela parte do programa de qualidade. Aí a gente tem em relação à legislação referente às boas práticas de fabricação, né, a gente tem a Anvisa, né, que tem o regulamento técnico sobre a parte higiênico-sanitárias e boas práticas de fabricação. Também a gente tem o regulamento técnico para inspeção, né, sanitária de alimentos, e a gente tem uma RDC, né, de 2002, que vai falar em relação aos procedimentos, a padronização, né, dos procedimentos operacionais, né, tanto em relação a estabelecimentos produtores, quanto na parte de industrialização de alimentos, né, e aí a gente tem uma verificação de boas práticas de laboratório, né, em termos da produção, né, boas práticas de fabricação em si, né. E aqui são algumas referências para essa aula. Tá?